Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. E este agora eu vou colocar a seguinte questão. Você acredita que o Virgulino, o Lampião, apaixonou-se pela Maria de Déia, ou seja, pela Maria Bonita, né? Você acha isso realmente? Essa pergunta é para incitar você pesquisar dentro da área da, é, da psicologia, da psicanálise, para que vocês entendam o meu trabalho. E como no meu entendimento o Virgulino era um psicopata, eu sugeria, ou vou sugerir a vocês, procurarem ler este livro daqui, ou outro livro da doutora Ana Beatriz, que eu me pauto muito nos trabalhos dela, ou então assistir no próprio YouTube. Ela tem o canal no YouTube, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, né? E ela já escreveu bastante livros. É uma pessoa que hoje ela é muito bem aceita, porque ela realmente é especialista, ela é médica. Primeiro que ela é médica, né? E ela estuda e faz testes também, né? Para conhecer das mentes das pessoas, né? E para diagnosticar os comportamentos, os desvios de comportamento das pessoas. Então, o último vídeo que eu assisti da doutora Ana Beatriz, ela ensina como você identificar um psicopata, que no meu entendimento o Virgulino era um psicopata. Eu vou ler aqui. Ela dá 11 características de um psicopata, para que nós possamos, se estivermos diante de uma pessoa que a gente perceba que essa pessoa tem um comportamento com um desvio, certo? Um transtorno de personalidade, então ela dá 11 características. Importante, 0% razão, 0% emoção. Como identificar um psicopata, né? Status e poder e diversão. Isso daí também é uma das características, das características de um psicopata, né? Superficialidade e eloquência. Isso vocês acompanham e ela vai descrevendo cada uma desse tipo de comportamento. É um comportamento, né? Egocentrismo e negação, né? E megalomania, aliás. Egocentrismo e megalomania, quer dizer que eles são egoístas, tudo querem para si e têm mania de grandeza. Ela explica muito bem, né? Ausência de sentimento de culpa. Eles podem fazer qualquer coisa e para você chorar, para você ficar desesperada, certo? Desesperado. E eles não ligam para nada, eles estão fazendo aquilo dali normalmente, eles não sentem emoção nenhuma, né? A ausência de empatia, que é uma das coisas importantíssimas, eles não se colocam no lugar do outro, por isso que eles não ligam. Se você tiver queimando sua mão com a brasa, você gritando, chorando, eles não estão nem aí para isso, tá? São mentirosos, trapaceiros e manipuladores. Tem pobreza de emoções, exatamente, não tem emoção nenhuma. Agora, eles têm raiva se eles não conseguirem o que eles querem, certo? Aqui, deixa eu ver aqui, impulsividade e sabe o que faz. Então, eles não fazem as coisas inocentemente. Não, eu fiz por isso. Não, para eles sabem muito bem o que está fazendo e o resultado do que eles vão fazer, eles já sabem antecipadamente, né? Autocontrole do que ele vai fazer, ele controla, assim controla os outros, né? É um controle que ele tem, assim, sobre as pessoas
para manipular, para desfazer, para maltratar, e o controle dele, que já é da parte da personalidade, e ele não está nem aí para o que você sentir. A necessidade de excitação para eles terem uma relação sexual, é preciso, né, que eles se excitem, que eles vejam a pessoa sofrendo. Por isso que eu perguntei, a minha pergunta foi: vocês acreditam no amor de Virgulino pela Maria, do Lampião pela Maria Bonita? Vocês acreditam? Então, a necessidade de excitação, eles só se excitam quando eles veem alguma coisa que cause prazer e tormento aos outros. Prazer para eles, tormento nos outros. O outro pode estar morrendo, ele maltratar, se possível, ele botar uma faca em cima, querer esganar a pessoa, ou esganar mesmo. Aí ele sente prazer, o prazer mórbido, né? Tem uma outra, falta de responsabilidade. Se você der uma coisa para um psicopata, digamos, manda pagar uma conta, o psicopata fica com dinheiro e não está nem aí. Você que fique com problema no seu nome, ficou devendo, passa por velhaco, é problema seu. O dele é o que ele queria, ele quer satisfazer o ego dele, o instinto dele, né? E o comportamento transgressor, sempre, depois que eles passam uma determinada idade, geralmente, né, aí eles já cometeram os pequenos delitos, né? Aí eles vão cometer os grandes delitos, os assassinatos em série, ou mesmo aqui ou ali, vão procurar violentar, violar os direitos das pessoas, certo? Então, essas características vocês encontram no vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, né? E aí, gente, vamos ver se o Virgulino era apaixonado pela Maria, e a Maria foi o grande amor do Virgulino, porque o Virgulino só admitiu a mulher no cangaço, entre aspas. Vamos lá. Primeiro, ele estuprava as mulheres, né? Então, era justamente esse fato dele procurar a necessidade de excitar-se, quando ele estava querendo os prazeres, né, o saciar, o sexo, né, ele procurava as mulheres para quê? Para maltratar, para estuprar, né? Ele fazia isso tranquilamente, né? Agora, o Virgulino, como é que se diz? Ele tinha, como era a vida sexual do Virgulino? No meu entendimento, ele era bissexual, né? Ele tinha o parceiro, vamos lá, o parceiro Luiz Pedro, que era o que depois que o Virgulino colocou a Maria de Ideia dentro do cangaço, né? Que ela foi, né? Ele concordou, ela foi, né? Aí depois ela ficava sempre afastada do Virgulino, ela não ficava direto com o Virgulino trocando juras de amor, até porque ele não trocava juras de amor, né? E ele tinha um parceiro, que era o Luiz Pedro, né? O Luiz Pedro, quando houve aquela chacina lá em Angico, né? Eu coloquei no outro vídeo, o Virgulino estava com o Luiz Pedro lá a uma certa distância. Os cangaceiros não estavam todos juntos, né? Eles estavam ali naquela região, naquela área de Angico, mas não estavam juntos, tinha as barracas deles, né? Separadas, segundo a fila, uma aqui, outra daqui a 20 metros, daqui a 30 metros de distância, uma da outra, tudinho. Então, quando o amoroso foi pegar água de manhã para fazer o café no dia 20, na manhã cedo, na madrugada de 28 de julho do ano de 1938, aí o amoroso vai pegar água. E então, um dos soldados, que eu não vou agora dizer todos os nomes, que eu atrapalho às vezes, né? Dá um tiro no amoroso, não era para ter dado. Quem queria dar era o Bezerra, né? O primeiro tiro sou eu que dou, né? Mas o soldado deu. Aí o amoroso corre. O primeiro tiro não pega, o segundo também não pega no amoroso. Ele corre, né? Aí o Panta de Godói vai e atirar também. Aí atira na Maria Bonita,
né? A Maria Lideia. Aí a Maria cai, né? Mas ela se levanta. Aí o outro soldado grita para o Panta: vai, atira aí como é que ele chamou? Deixa eu me ver aqui, tem um termozinho que a bandida vai correndo, tá se levantando. E a Sila disse que a Maria gritou: Luiz Pedro, acorde, acorde que mataram o Lampião. Ora, se ela estava à distância, mas ela viu que o Luiz Pedro vinha correndo de lá de onde o Lampião estava, né? Então, quem estava com o Lampião era o Luiz Pedro, gente, né? Aí o Luiz Pedro corre, passa junto da Maria, a Maria grita: corre, corre, compadre, vai socorrer o Lampião. Quem disse? A Sila, né? Aí o Luiz Pedro vai embora, mas retorna para quê? Para certificar se havia realmente matado o Lampião, ou se o Lampião continuava vivo, porque havia, no meu entendimento, duas possibilidades. Primeiro, ele queria saber se o Virgulino tinha morrido, o Lampião, com aquele tiro que ele deu na parte frontoparietal, né? Na cabeça lá, claro, frontoparietal tem que ser na cabeça do Virgulino. Então, esse tiro, ele queria saber se ele tinha dado o tiro mesmo certeiro para matar o Virgulino. Tanto que ele não matou logo o Virgulino, porque o Virgulino ficou se batendo na pedra, se debatendo. Quem disse isso, gente? Tá no vídeo. Panta de Godoy, diz que desceu pelas Caraibeiras, depois que cortou a cabeça da bandida Maria, desce, sai descendo, 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 e chega lá embaixo, está o Lampião se debatendo sobre uma pedra. Então, o Lampião estava se debatendo sobre a pedra, as vascas da morte, quer dizer, já quase para morrer, não conseguia mais levantar, tinha aqueles, digamos assim, espasmos, né, de quem vai morrer, mas não tinha morrido ainda, né? Aí o Panta vai e atira no outro lado da cabeça do Virgulino, e o Virgulino ali se apaga. Quando o Virgulino se apaga, né, aí o Santo, chega e diz para o Panta: você terminou de matar o Virgulino, o Lampião. Esse daí é Lampião. Por quê? Porque o Santo, né, ele, segundo o doutor, como é o nome dele aqui, não foi o doutor Amauri, quem disse foi o Frederico Pernambucano de Melo, disse que o Sandy disse que apontou aquele como sendo o Virgulino, o Lampião, né? Então, gente, essa questão tem em quase todos os, como é que se chama assim, os vídeos, inclusive nos canais aí de cangaços que falaram, entrevistaram os cangaceiros, tá tudo explícito, tá tudo aí, só faltava mesmo entender essa questão, porque o Virgulino, né, o Virgulino Lampião, ele foi morto ali, mas ali lá para trás, né, ele estava lá, mas a uma certa distância, porque o doutor Frederico também falou o seguinte, Frederico Pernambucano de Melo, ele disse que o Virgulino às vezes confidenciava o que ia fazer. Gente, de acordo com a doutora Ana Beatriz, né, essa aqui, ó, tá bem aqui, ó, para vocês verem, certo? O psicopata, ele mente, trapassa, manipula, não tem sentimento de culpa nenhum, né? Mas ele, como se relacionava com o Luiz de Pedro, o Luiz de Pedro queria se livrar também do Lampião, porque eu acho que era um saco, viu? Tá com Lampião, carregar Lampião, sei lá, se o Luiz Pedro, ele queria realmente ficar com o Lampião, manter um relacionamento afetivo, ou se ele não já estava abusado, porque também ele tinha uma dívida com o Virgulino, o Lampião, porque ele atirou no Antônio, irmão do Virgulino, e o Virgulino dispensou, gente, quem já viu,
um psicopata dispensar uma coisa sequer. Ele cobrava, gente. Ele cobrava e o Luiz Pedro devia ter sofrido o pão que o diabo amassou na mão do Virgulino. Mas ele não podia fazer nada, porque o Virgulino era maior. Agora os dois, né? Os dois se entenderam, né? Mas, mesmo assim, o Luiz Pedro, né? Talvez ele quisesse ter dado cabo do Virgulino e ter se livrado, se safado do Virgulino. Entretanto, o Virgulino era o maioral, né, do grupo, que era o psicopata serial killer, né? Tinha outros, mas aí depois eu vou falando, paulatinamente eu vou falando, certo? Agora, esse caso do Luiz Pedro ter essa dívida com o Lampião é que pegou, gente. Aí o Luiz Pedro não podia fazer nada. Ai de Luiz Pedro, se Luiz Pedro quis, era também uma pessoa, era matador, bandido, e não podia se desligar, se desvincular do Lampião, né? Então, o Luiz Pedro não podia fazer nada, ele não teria nem chance, talvez, mesmo naquela época, de ir para outro estado, conforme foi o senhor Pereira, né? Porque o senhor Pereira tinha recursos, né? O Luiz Pedro não, o Luiz Pedro entrou na bandidagem, né? E não se sabe que o Luiz Pedro era tão cruel quanto o Virgulino, quanto outros cangaceiros, quanto o Moreno, quanto, deixa-me ver, outros cangaceiros, quanto o Zé Baiano, quanto o Jararaca. Não se tem notícia que o Luiz Pedro era tão dominador, não, ele era dominado. Ele era dominado e ele não tinha como, talvez, sair, embora para outros estados, para outros lugares, sem a permissão do Virgulino, não. O Virgulino, quando colava, era grude, era chiclete, né? E o resultado foi exatamente esse, né? Naquela chacina ali. A Maria não tinha a menor chance de sair, porque cangaceiro que entrava, aquelas pessoas que entraram para os grupos do cangaço lampiônico não tinham chance de sair. Por quê? Porque podiam dizer assim, dizer para as polícias ou soltar, né? Ah, eu sei onde o Virgulino estava, tudo. Então era comprometedor. Então o Virgulino preferia matar quem ousasse querer sair do bando, até as mulheres também não saíram. O fim das mulheres, a maioria, seria exatamente esse, a morte, pagar com a morte, né? E algumas que se safaram, que saíram, né? Foi uma oportunidade única. Parece-me que teve uma tal de Inacinha que saiu, se não me engano, Inacinha, mas na sua maioria elas não podiam sair também, porque era perigoso. Por exemplo, Duvinha teve chance de sair, mas Duvinha não tinha mais como refazer os laços afetivos com a família dela, né? E ela tinha medo de Moreno, porque quem disse a mim foi Lili Nelly, a filha dela, disse a mim, olha, Bernice, mãe, eu acho que ela não deixou o pai, né, que era Mané Moreno, com medo, né? Ela tinha medo, o Mané Moreno tinha até um prostíbulo, mas a Duvinha foi fiel a ele, porque senão ela morria. Bom, por hoje vamos ficar aqui, tá? Depois falo mais sobre isso.